começamos mais um preferido do meu coração, Soluções Mulher. Desculpa aí, tá? Mas aí pois é, por né? isso. Esse é mais um Soluções Mulher e é muito bom ter a companhia de todos, todas, nesse momento muito especial. Eu sou Márcia Costa. No nosso programa de hoje, nós vamos continuar nossa jornada de bate-papo, de diálogo e de conversas edificantes que nos ajudem, que nos esclareçam. Hoje, a condução desse avião está na mão de Andréia Oliveira. Uma pauta que vai falar com todos nós. Sim, olha, eu achei incrível. Na hora das decisões, você é controlada pelo impulso ou pela disciplina? Impulso. Opa! A outra já revelou. Stephanie Seixas já se Ela não coloca. esconde nada. Já ela deu para fala. perceber que é por impulso? Será que deu. alguém É a desconfia? resposta da pessoa é por impulso. É até Fernando Fernandes, como é que fica? É por disciplina ou por impulso? Metade, metade. Já ia dizer, depende, né, Fê? Depende da ocasião. Vários fatores. Mas olha, o bom de tudo isso é que a gente vai poder aqui pensar, refletir, porque é uma pergunta boa. É né? verdade. Sim, Uma sim. pergunta que por si só já produz muita reflexão, Com né? certeza, Tem uma decisão, tem um momento de decisão, um momento decisório, e como é que a gente lida com esses momentos decisórios? Nós estamos falando de momentos decisórios. Isso. Sim. Né? Sim. Muitas vezes a gente vai vai mesmo no trajeto, a gente vai sendo conduzida porque as águas estão indo rumo àquilo ali, né? Digamos assim. Sim. Mas tem momentos em que, quando eles são decisórios, cabe pensar como é que nós estamos agindo. Sim. Com Faz certeza. sentido isso? Claro, com Faz. certeza. André, nesse piloto, Não, é bem isso, Márcia, porque o impulso, muitas vezes, é o necessário para aquele momento, só que ele não pode ser um padrão de vida. Né? Algumas decisões elas têm que ser realmente Pensadas, né? analisadas. claro. Com certeza. E antes, porém, contudo, entretanto, nós Todavia. temos um momento da nossa oração, né? No nosso programa, nós temos o hábito de orar a palavra, porque faz parte de um dos projetos do gabinete do nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido. O mandato, nosso mandato com o Dan, ele tem vários projetos, várias propostas dentro daquilo que cabe ao deputado estadual. Né? O deputado estadual tem suas atribuições, Sim. tem ali a sua seara. Não pode entrar na seara dos outros, mas Não, também não pode deixar de cuidar da sua. Sim. Entretanto, em todos os projetos não pode faltar o projeto que nos une em oração. É por isso que nós oramos aqui e vamos dedicar aos aniversariantes esse texto, mas vamos orá-lo também. Eu convido você a orar com a gente essa palavra linda de Deus a Josué, no livro de Josué, mas que reverbera para cada um de nós, aquele que recebe essa palavra, aquele que crê nessa palavra e consegue ouvir Deus através dessa palavra para o seu coração, pode nesse momento orar. O texto está ali no capítulo 1 de Josué, o versículo 9. Esta é minha ordem. Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador e Senhor, como tua igreja recebemos essa palavra de ânimo, de vigor, de esclarecimento dos teus lábios, do teu coração. Essa palavra que permanece e dura para sempre. A tua palavra nos dizendo para que continuemos a usar da tua força, da tua coragem, porque a tua vida, ela vive em nós. A tua palavra aqui nos orienta a não vivermos debaixo do medo, Senhor. Medo, nós cremos que é uma condição que o Senhor destinou à humanidade e nós entendemos que isso nos ajuda até
essa emoção do medo nos ajuda até a vivermos em cautela, autopreservação, mas o que o Senhor não quer é que esse medo seja tóxico, nos paralise, nos deixe desanimados, e isso recebemos. Ajude-nos aqui essa palavra, ela estabeleça a força necessária, a visão necessária, a recuperação necessária para que cada um de nós recebendo consiga se manter de pé em Ti, sustentado na Tua palavra. Jesus, nós te agradecemos porque aqui Tu nos confirma que o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, e o Senhor está. O Senhor está. Muitas vezes nós esperamos pelas pessoas e elas não estão, Deus, elas já se foram. E o Senhor permanece, a Tua palavra permanece para sempre. E o Senhor nos diz, eu não fui embora, eu estou com você. Onde quer que você ande, eu estou com você. No vale da sombra e da morte, na dificuldade, na alegria, estou com você. E nós te agradecemos por essa palavra. Que ela firme o coração, que ela erga pessoas nesse momento, Jesus. Porque o Senhor tem palavras de vida eterna. E te agradecemos por nos ouvir e nos edificar, Jesus. Em Teu nome oramos, amém. Amém. Eu gosto de pensar que Deus está. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E essas habilidades divinas, né? Elas são importantes que a gente lembre. Ele sabe. Ele é onisciente, ele sabe. Se eu acho que sei alguma coisa, eu sempre gosto de orar assim, Pai, não deixa eu me apoiar no meu próprio entendimento, porque Verdade. é falho. Engano. Agora, o Senhor não, Ele sabe. Ele está. Eu posso não conseguir chegar, eu posso não estar ali fisicamente, mas Ele está. É maravilhoso, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Ele está, Ele sabe, Ele pode. Verdade. Ele pode. A gente acha que pode, né? Mas Ele sim pode. Ele é o que pode. Ele é a certeza. E isso é que Ele quer nos ajudar aqui hoje com essa revelação. Não desanima. Tem a força dEle na tua vida, tem o ânimo dEle na tua vida. Se está vivendo na experiência do medo, entenda que ela é humana. Né? E que muitas vezes ela produz aquela cautela. Não vou fazer isso aqui porque não é a hora, não é o momento. Mas esse medo só não pode nos congelar, nos petrificar, porque Ele está conosco. Amém. Amém. Você que está fazendo aniversário, receba essa palavra de vida. Josué, capítulo 1, versículo 9, na versão transformadora. Nova versão transformadora. Esta é a minha ordem. Seja forte, corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Felicidades. Deus é bom eu demais. vou oferecer esse versículo para a irmã Francisca, que fez aniversário segunda-feira, 9 de novembro. Meu Deus, parabéns, Ai, ela tá parabéns, sendo- Francisca. Mãe, irmã Francisca, eu não escolheria outra mãe. Que Deus prolongue os teus dias Amém. nessa terra. Te amo. Amém. Que coisa linda, parabéns aí, vamos parabenizar a Francisca, porque a filha de Francisco está aqui, quase todo o programa ela participa, né, porque sempre eu anuncio, filha de Francisca. Filha de Francisca. E ela Pois é. pega esse horário que você está falando isso. É todo ele. A que está no programa hoje. Oh, meu Deus. Agora é o seguinte, vamos ouvi-la depois, né?
Ela não vai falar hoje alguma coisa? Não, né? Hoje não? Mas eu vou convocar a participação Convo- dela para o próximo programa, pode? Convoca, Como tá convoca. combinado? Então, pronto, Tá combinado. Então pronto, tá combinado. Um dia a Francisca tem que aparecer nesse Não, programa. é claro, não- Ela já fez. Ela fez Mas é vários. importante ela continuar. Hoje nós vamos dar continuidade. É verdade, olha, gente, é porque são tantas soluções que eu já tô. Hoje é o programa da Andréia, olha. É o programa de Andréia Oliveira. Eu já estou aqui com o programa de Stephanie na cabeça. Não, calma, muita calma nessa hora. Na hora das decisões, somos controladas pelo impulso ou pela disciplina. Pauta de Andréia Oliveira, com Stephanie Seixas, Fernanda Fernandes, eu aqui. Então, vamos continuar essa nossa conversinha? Vamos. Esse bate-papo, porque já começamos, né? Ai, gente, eu tenho um pedido agora, antes da gente começar. Tem uma pastora querida que vai falar aqui, vai trazer uma palavra para a gente, uma palavrinha dela. Agora, eu queria até inspirar você, que é líder, que acompanha o Soluções ou assiste esporadicamente quando dá, enfim, mas que de alguma forma entende que nesse espaço, nesse lugar, você é abençoada e edificada, entre em contato com a gente, está aí o telefone, Fernanda Fernandes está com esse WhatsApp aí, olha, atenta para você mandar o seu vídeo por aí. Manda, não é isso, Fernanda Fernandes? É, com certeza. 92993657557. E aí, Fernanda Fernandes vai lá ver teu áudio lindo, maravilhoso e vai colocar aqui. Não vai, Fernanda Fernandes? Você não vai Manda fazer aquela isso? foto do café da tarde, às 5 horas da tarde. Não, eu tô rindo, não é isso, Ah. porque ela, né, Fernanda Fernandes, aí eu me lembro de outra situação. Ah, tá. É porque outras eu tenho um histórias. pops que chama ela de Fernanda Fernandes. Ah, entendi. Meu palpite. Um dia a gente traz ele aqui, gente traz. pra ele dar a saudação dele. Então, vamos lá, Andréia. Vamos então para a Vamos. nossa conversinha sobre esse momento das decisões? impulso. Será que é por impulso ou por disciplina? Eu acho que todas nós, mulheres, já passamos por isso. No dia a dia, assim. Ih, gente, olha, perdão, André, eu ia chamar a pastora e não chamei. Vê se te, vê Hoje se a gente tá- Vê se te agrada, como diz o meu cunhado Luiz Paulo. Vê se te agrada, meu cunhado Luiz Paulo, sempre ele faz essa pergunta. E eu peguei. Vê se te agrada. Presta Eu atenção. falei que ia chamar a pastora e não chamei. A pessoa está plugada, a pessoa está bem. Mas olha só, é sério, hein? Pastora querida, pode falar. Olá, queridos. Eu sou a pastora Ivana, esposa do pastor Cláudio Souza, aqui no município de Barcelos, onde pastoreamos essa linda igreja. Estou aqui a convite da nossa pastora Márcia, do programa Soluções Mulher, que é esposa do nosso deputado estadual, comandante Dan. E, logicamente, eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar uma palavra para todas as mulheres que ficam ligadinhas, estão sempre participando desse programa tão lindo e tão abençoado. Eu quero deixar uma palavra que está em Mateus 5,16, onde a palavra de Deus diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que contemplem as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás no céu. Então, eu quero dizer para você, mulher, que está nos assistindo, que você carregue essa luz que o próprio Deus colocou dentro de você. Que Deus lhe abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Então, gente, voltando depois dessa palavra maravilhosa, agora é o seguinte, você não esquece que pode mandar, mais uma vez, o seu vídeo para a gente falando, dando a sua palavra sobre como é que está sendo assistir o Soluções. Nesse nós vamos ter a nossa conversa dirigida por Andréia. E vamos lá, André, então, na hora da decisão, dos momentos decisórios, na hora daqueles momentos em que a gente está ali, ó, vamos para a esquerda ou para a direita? Qual o caminho? E assim, o difícil é saber até onde vai o impulso e o que vai pela disciplina, né? Às vezes o impulso é necessário. Eu quero, assim, e muitas vezes a gente age por impulso, né? E dá certo. E foi necessário. Às vezes uma Verdade. urgência. A gente vê, às vezes, vídeo de uma mãe que a criança está quase caindo. Aquilo foi um impulso. Sim. E ela vai lá, consegue segurar. Uma situação no trânsito que você vira muito rápido o volante. Você agiu movida pelo impulso daquela situação.
e foi necessário e tudo bem. Agora, quando esse impulso passa para as decisões importantes da vida, né? Aquisição de um bem, uma decisão, porque todo mundo vai fazer aquilo ali, eu achei legal, então eu quero fazer, né? Mas será que eu me adequo àquela situação? Então, entender o que é o impulso, o que é a disciplina, como entender esse autocontrole. Eu acho que isso tem muito a ver com autoconhecimento e autocontrole, né? Porque em algum momento o que é necessário do impulso para outro dia já não vai estar legal. No início a gente falou assim, né? Ah, meio a meio, né? Eu disse, né? Ah, meio disciplina, meio impulso. Tem certos momentos, tem certas situações que, aí eu vou dizer aqui, pessoal, né? Minha opinião pessoal, até baseado nas experiências que eu já tive, que vai no impulso. Mas essa questão de decisão, ela também passa muito por uma, a Márcia gosta de dizer, essa palavra é bem ela, né? Uma organização, né? Quando a gente, claro, por exemplo, o inusitado, você deu 2 exemplos aí, trânsito, eu sou campeã, e né, num incidente que se torna um acidente, enfim, né, da mãe ali. Eu lembro de uma vez, uma situação, muitos anos, eu era adolescente, e eu tive que tomar uma decisão. Estava eu e 2 primas minhas. Nós estávamos num estádio lotado, não sei quantas mil pessoas, e na hora do ingresso, da gente, né, entrar, a pessoa ficou com o meu ingresso total. Ela não destacou porque a gente estava num determinado setor. E isso precisava, eu tinha que comprovar para poder entrar naquele ambiente. E aí não devolveu. Aí eu segurei as 2, né? Falei assim, vocês vão ficar aqui, porque eu vou voltar lá na portaria, lá na bilheteria, né? Na entrada, melhor dizendo, e vou catar o nosso canhoto. Imagina isso, gente. No meio da multidão. Nossa! Depois de 1h30, elas já estavam desesperadas, pensando que eu não ia voltar e tal. E consegui. Mas foi assim, não era para eu pensar muito, não. Tem uma coisa nesse movimento entre impulso, disciplina, na hora de tomar decisões. Eu penso muito que, muitas vezes, não tem certo, não tem errado, não tem aplauso, não tem vai. Tem o que faz sentido. Sim. O que faz sentido para sim. aquele contexto, Sim. para aquela situação. E aí, eu aqui fico imaginando e pensando e refletindo sobre o quanto que uma vida estruturada ou que se mantém em um movimento de estruturação, quando eu quero que a minha vida seja estruturada, organizada, para que ela aconteça. Na hora em que eu tiver que tomar um impulso, ele vai estar nesse contexto organizado, ele vai estar nesse contexto da própria vida que é mantida. Eu não estou falando de uma vida sem graça, sem fluidez, inflexível, sabe? Cheia de número 1, número 2, número 3, número 4. Não é essa vida. Mas uma vida que se organiza e se estrutura, e não é uma vida atabalhoada, uma vida do tipo aquele texto, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, é uma outra. Quando nós entendemos que a vida não pode ser levada assim, no automático. Ou no improviso. No improviso. Porque algumas pessoas vivem o extremo, né? Acho que nada pode ser planejado, outras acham que tem que ser planejado tudo. Mas é o meio termo que a gente está pensando aqui no equilíbrio. No equilíbrio. Porque, por exemplo, Stephanie tem criança em casa. Né? Se a casa não tiver disciplina, ordem, as crianças elas ficam comprometidas com a casa desorganizada, sem disciplina. As crianças precisam, todos nós seres humanos, nós precisamos de disciplina,
Sim, com de certeza. rotina, Sim. de regra, para que nós nos estruturemos. Então, aí eu vou aprendendo na vida, né, a entender que, por exemplo, existem horários, existe a porta vai fechar, não vai dar para entrar mais, existe o acender e o apagar das luzes, existe sei lá, um trabalho, um prazo para ser concluído e uma atividade para ser colocada, e assim por diante. Mas se em casa isso não está sendo produzido, né? Onde eu refletir, preciso entender que eu preciso me responsabilizar, a disciplina, as regras, a rotina faz isso. Sim. Faz com que eu me implique, que eu me organize, que eu entenda que ninguém vai fazer tudo por mim, que tudo é muito, eu vou ter que fazer algo. Sim, Né? com certeza. Por exemplo, Stephanie estava levando lá para as finais Laura e Alice. Aquilo foi um impulso. Aí, lá vem as duas todas prontas de né, A blusa da Olimpíada. A blusa da Olimpíada, mas as joias todas E não ali. eram poucas. Não eram poucas. Não eram poucas. Entende? Tem esse espaço, Sim, esse claro, lugar para lógico. descontração. Sim, sim. Mas estava ali, as duas com a mesma roupinha. Tinha um Entendeu? propósito. Tinha um propósito. Embora a patinete deu um problema lá, né? sei. Tem uma alteração militar na reta. Mas foram conduzidas, foram conduzidas. Mas é isso que a gente está querendo mostrar, que tem que ter esse equilíbrio. Porque no dia em que não der para ter, na hora ali, uma conduta um pouco mais estruturada, vai no impulso mesmo. Isso. Vai no Exato. Porque tem que ter alguma coisa melhor do que nada, né, Márcia? Perfeito. Né? Adoro isso. Márcia, capítulo 1, versículo 2. Lá em casa esse versículo roda todo o tempo. Então, se há de tomar uma decisão, ainda que eu não vou ficar parada ali esperando. Não é? E assim, Fernanda, voltando à realidade que a Stephanie, que as meninas ainda são pequenas, né? Esse impulso e essa disciplina é ensinado ao mesmo tempo. Perfeito. Hoje vai valer a disciplina. Hoje vai valer o inusitado que chegou agora e tem que ser feito. E fica Sim. um impulso organizado. Pronto, um impulso disciplinado. Um Um impulso impulso disciplinado. disciplinado. É um novo conceito, Não fica atabalhoado. E aí, quando chegar, por exemplo, na fase que as minhas estão, já adultas, que acontece, as urgências, elas conseguem, não, bora resolver logo isso aqui é prioridade, vamos logo agora, e tem que ser dessa forma. E pronto, e resolve. Mas não acontecem os imprevistos? Todo tempo a Um gente cano não vive. rompe? O pneu fura na hora de pneu sair não de casa e fura. agora. E, menina, hoje eu tô meio desencontrada. Mas eu Aqui, também, como é? eu Onde é que também. eu tô? Tô bem aqui, Vê, criança? fica, ó, posso dizer? Posso falar? Posso dirigir? Pode. Tá ótimo. Fica, olha só aqui, ó. Focado na missão aqui, ó. Esquece o resto. E falando de filhas de Andréia, nós temos a nossa Aninha, Ana Vitória, que também, ó, tem aí uma palavrinha top pra gente. Olá, meu nome é Ana Vitória e hoje nós vamos falar sobre decisões. E o que nos tem feito tomá-las ou com base em que nós temos tomado elas. Duas coisas que norteiam as nossas decisões é a impulsividade ou então a disciplina. E a verdade é que elas não podem nos controlar, porque cada período da nossa vida exige um tipo de decisão. As decisões por impulsos são aquelas que nós tomamos baseadas nas nossas emoções ou então até uma questão irracional, como por exemplo a decisão que tomamos no trânsito ou então em um momento de pressão. Elas são muito importantes para até manter a nossa vida. Já as decisões baseadas em disciplina são aquelas que tomamos diariamente. Elas são baseadas na persistência e num âmbito mais racional. Os dois tipos de decisão são muito importantes para a nossa vida. A verdade é que não podemos ser controlados por um e desprezar o outro, porque cada momento requer um tipo de decisão. E, portanto, é necessário haver um equilíbrio muito claro entre ambos. Quando falamos de decisões grandes e sobre mudança de futuro, precisamos prezar por uma decisão racional, uma decisão que nos fará bem. Quando falamos sobre decisões em que se necessita uma resolução rápida, as decisões por impulsos muitas vezes vão ser preferíveis e até vamos encontrar soluções melhores para elas. Vitória é sempre bênção, né?
Sempre bênção. Linda em tudo, né? Falando, ela é linda. Os ela é- cachinhos. Agora, gente, esse movimento que a gente está fazendo aqui é bem interessante, porque entre o impulso e a organização na hora de uma decisão, a disciplina, a estruturação na hora de uma decisão, a gente pensando numa vida que se mantém, né, minimamente dentro de propósitos e que, por isso, acaba sendo organizada, mais Sim. organizada à medida do possível, Sim. né? Porque o mundo é cheio de imprevistos, Nossa, né? hoje, Cheio de, então, né? Muda verdade. tudo a todo Tudo. tempo. Agora, é interessante perceber que a gente pode viver os impulsos estruturados, organizados. Sim. Com certeza, né? Impulsos organizados. É. Sabe aquele nado sincronizado que você Aham. dá um mergulho assim? Todo mundo igualzinho. Mas aí tem aquele momento que, como a gente falou, um cano rompe, um pneu fura, não estava preparada, veio uma chuva, tudo Olha, bem. o negócio de trânsito, tu sabe que eu sou, né? Não, lembrei agora, gente. Eu estava vindo para cá, né? Aí eu faço uns atalhos que é para chegar mais rápido, fugir de trânsito, essa coisa toda. Aí o rapaz, né? Eu denomino rapaz pela ousadia. A gente conhece ousadias, né? As ousadias de homens e as ousadias de mulheres no trânsito. Aí, pô, né, na sua linda BMW, claro, diante do meu possante, ele não deixou eu passar, né? Aí, quase que em cima, ele, né, brecou. Aí você, pois não, excelência, pode passar, Pode estar passando. pode estar passando nesta hora. E ele passou. Então, assim, eu podia ter ido, não podia? Sabe o que é isso? Autoconhecimento. Né? Essa capacidade que você tem de se, nesse momento, entre escolher o impulso e aquilo que é necessário, né, a disciplina ali, a Andréa colocou muito bem no roteiro a importância do autoconhecimento para esse momento. Verdade. A importância de você saber quem você é, suas condições, seus limites, Isso. Sim. né? Até onde você pode ir, o que você pode sustentar. Posso subir essa montanha Verdade, hoje, nesse verdade. momento? Sim. Sem Não, hoje não. calçado, apropriado. Né? E, Márcia, essa questão do autocontrole é que evita que a gente fique atrapalhada na vida, né? Sobrecarregado, porque a gente vai absorvendo, vai adquirindo. Isso tem a ver até com a questão das compras que a gente gosta de fazer. Sim. Eu saio com propósito. Sim. Fala, Deus. Fala. Quem nunca? Fala, Deus. Assim acontece comigo, acontece com todas as residências. Você sai para comprar uma Maria Chiquinha para o cabelo da Menina. filha e volta Grandes revelações, Bom, pastora Andréa. pesada. Falando nisso, André, falando em autocontrole, em autoconhecimento, nesse momento de decisão, temos o intervalo da rádio Importante, e né? da TV Boas Novas, mas continuamos nas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan. E Isso é extremamente E importante. tem mais, a gente ainda justifica, né? É. A gente ainda Ai, tem a era mania. uma Puxa vida, estava tudo oportunidade. promoção. Puxa, mas estava todo mundo comprando, eu estou precisando disso. Verdade. Talvez você precise, né? Não, mas é engraçado você estar falando disso. Eu estava me lembrando de como são, assim, dentro da psicologia a gente acaba, né, nessa seara, a gente acaba compreendendo algumas coisas que transcendem até e não dizendo que não é porque é psicólogo ou não, não é isso, mas é por conta da própria profissão, né? Você, sei lá, você é pintor, tem uma profissão de pintor e quando você olha assim, vê aí aquela pintura ali não está Você boa, percebe não, as né? coisas, Sérgio, verdade. muito bom no Né? foco. Né, Claro. Você, sei lá, você é cozinheira, né? Você é chefe, você, sei lá, aí de repente você provou uma coisa, isso aqui tá salgado demais, isso aqui, enfim. Aí como psicólogo você acaba, né, sendo forjado por uma visão, uma escuta, uma forma de ver o mundo, de se perceber o outro, o meio. Aí o que me chama a atenção e que sempre me chamou a atenção é essa coisa da imposição das propagandas. Você tem que comprar. Isso mesmo. Você precisa disso. Entende? Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação impositiva. Né? sim. E aí você fica ali naquela, e se você não tem esse autoconhecimento, esse autocontrole,
Você é empurrado para aquilo Com ali. certeza. Verdade. Muitas pessoas não percebem que estão sendo, que é o pior. Né? Eu, como pessoa de comunicação, eu vejo um comercial e percebo, meu Deus, que manipulação é essa? Mas a maioria das pessoas não tem essa visão. E elas são realmente levadas a esse consumismo. Né? Sim. E atrapalha. De alguma forma, a vida vai ficar atrapalhada. Sim, porque ninguém tá nem aí se você, no final do mês, você recebe 100 e gasta 200. Quem vendeu para você não quer Não saber. quer Não. Não quer Não. saber. O Né? cara sempre vê de facilidade, felicidade. Exatamente. né? Autorrealização. E quando não, né? Né? Não, mas é importante a gente falar disso aqui, porque tem coisas que a gente vai precisar entender. Ó, esse não, o quanto que ele é importante. Falar em importante, voltando a Boas Novas e rádio e TV, beijo para vocês que estão acompanhando pela rádio. Eu sou Márcia Costa, você está acompanhando Se Ligou Agora, está acompanhando Soluções Mulher, com Fernanda Fernandes, Andréia Oliveira e Stephanie Seixas. Estamos falando sobre esse momento decisório. Como é que você age nesse momento decisório? Por impulso? Por disciplina? Método? Aí nós temos pensado aqui que também não é nem o certo, o errado, bonito, feio, aplauso, vai. É o que faz sentido, porque é o que em algum momento pode realmente se tornar importante. E por que não, de acordo com a vida vivida, com autoconhecimento, autocontrole, procurando se organizar, uma vida que não é atabalhoada, esses impulsos não possam ser organizados. Quer ver um exemplo? A profissão de jornalismo é uma profissão que ela vive muito daquele momento do impulso. Né? Você chega, para quem trabalha em redação, furo, né, mano? Furo de reportagem. a gente já procura por ele. Sim. Né? Deseja que ele aconteça para que tenha algo extremamente atrativo. Mas viver esse ritmo, ele causa uma sequela, vamos dizer, na vida do profissional. Tanto que a profissão de jornalista ela é regulamentada de uma forma diferente dos demais profissionais. Sim. Porque a gente não pode viver só nesse ritmo louco, né? Sim, sim. A gente tem que ter... Tudo pode mudar em todo momento, Então, todo momento. Isso cansa. Você Nossa, tem que isso ter... é um estresse, né? É intenso. E é a Não é? realidade das redações. Sim, É a realidade. Sim. Mas também, para que aquela dinâmica seja adotada, é Organização. preciso ter organização e Muita disciplina. organização. Porque senão não tem logística para cobrir Não, nada, não muito. tem Ligou, mente. tem que estar tudo pronto. Estamos aqui, vamos. Pois é. Pronto. Sim. Tem que ter. Tem que Por ter. Tá vendo? Por trás de tudo, É. mesmo que fluido, mesmo que inusitado, mesmo que dentro daquele movimento do é agora, vamos lá. Isso me recorda. Hoje é dia de recordação. Hoje o testemunho- Remember! Hoje é o Trocou o testemunho quadro, dela. trocou o quadro. Não, sabe que a Márcia é também jornalista, né? Ela se disfarça, mas ela é. No início da carreira dela, Ai, de gente. uma redatora. Não, eu e as minhas searas. Não, sério, a gente foi para. Eu chegava aqui cedo, eu estava assim. Eu estava fazendo um curso de radialismo, né? E estava fazendo administração, mas estava cooperando aqui, né? E apareceu esse lugar que era de fazer reportagens, né? E eu tive que ir aprendendo na vivência mesmo ali e tal. E aí foi engraçado que a gente chegava aqui, a menina deixava a pauta. No dia anterior, deixava a pauta lá em cima do coisa, aí da mesa. Aí eu cheguei com a minha equipe. Era Chicão, Elton e o Wilson, que era o motorista, mas também motorista Que faz tudo. pauteiro. Aí lá estava a pauta, vá ao buraco. O buraco Não, da RBN. Ficamos todos parados e o Wilson. Olhando a pauta. O Wilson parava e ficava assim, mas onde seria? O Elton, eu não vi nada parecido. Será que... Aí ficamos assim. Gente, agora a gente ri, mas na hora assim, era lamentável. Porque você tinha que cumprir aquilo. E aí... E descobrir e o onde que era é? o buraco. Que Porque não buraco.
houve um planejamento, uma organização para aquela pauta. Não tinha Não, era uma endereço, pergunta, não nada. tinha... Tinha nada. Tá vendo como é que é? Nada, Aí é. a gente tem que criar. Tem que ter uma habilidade Improviso, de né? criatividade Impulso, aí, Claro, né? claro. Para poder ter até uma saída. Porque muitas vezes E a Daniela ia estar esperando no Sociedade em Questão. Não, naquela época era o jornalismo, era ainda não o tinha a sociedade. menino. da sociedade. Como era o nome? Não. Silva. Era, mas Silva a Santos. Daniele também Já apresentava ficava, também. isso Olha, meu Deus, isso mesmo. aí é nos idos de... Nossa, Bolinha, 95, 6. Agora, o que, que acontece? Olha como é que é importante tudo isso, porque se você não entende que muitas vezes a criatividade tem um papel para solucionar, resolver as coisas, você fica ali, olha, meio que travada, né? Não Pois vai é, nem para a esquerda, nem para a direita. Algumas pessoas paralisam nessa urgência que surge. E assim, a gente tem que sempre estar entendendo. Se você tem dificuldade, né? Se eu tenho dificuldade para esse momento do impulso, de agir, eu tenho que, pelo menos, treinar alguma coisa, a mente, que ele vai chegar a todo tempo. Sim. Né? Assim, como mãe, a gente vive muito isso, né? Tem que ter criatividade. Aí chega com a questão. Quantas vezes o Isaac chegava com algumas coisas, tarefas, algumas coisas, fazer feiras de ciência, livro para escrever, enfim, coisas. E a gente. Maquete, tanta coisa. E eu ficava assim. Pera lá, vamos lá. E a gente conseguia Não é nada criativa, não. Pessoa. criar alguma coisa. Lá em casa, um dia chegou a maquete. Ah, Eu ia agora, eu tinha trabalhado o dia todo, a maquete para outro dia. Eu já sei. Esvazei todas as caixas de remédio que tinha na casa, pintei todas e fiz os prédios com as caixas de remédio. mas, gente, Vazia, claro, virou a cidade que a pessoa queria, né? Precisava para aquele momento. Sim. não é assim. E essa coisa aqui, desculpa, irmã. Fala. Não, essa perguntinha, não, essa afirmação. Quem sabe o que quer, o que mais quer, quando aprende a dizer não ao que quer agora. Quem sabe o que mais quer, aprende aprende a dizer não ao que quer agora. É o autocontrole. Às vezes, né? essa decisão do agora vai atrapalhar É. um sonho de daqui a um ano, de amanhã. E assim, quando eu pensei nesse trecho aqui, eu pensei em muitas pessoas na minha vida, na vida das minhas filhas. E são as decisões, né? O impulso do momento, porque a gente sempre pensa no impulso, essa questão, por exemplo, no trânsito, numa situação do trabalho, mas isso é em tudo, né? Na escolha de um relacionamento, Sim, eu já ia falar. na escolha do que eu vou comer todos os dias, Sim. né? De como eu vou montar o meu prato. Eu vou agir por impulso, vou ter uma consequência Verdade. disso para frente. Então, a forma como eu vejo, eu estou suspirando por alguém que eu estou apaixonado, não sei o quê, e aí, mas está tudo fora do que eu planejei, ou do que eu sonhei. Então, assim, é uma reflexão, né, sobre saber escolher o agora, Sim. para que no amanhã Eu se arrependa. eu posso assumir um quadro de testemunho? Uma coisa Vai, assim. Hoje a vai. Stephanie está hoje- meio... Ela não está Não, testemunhando. sério, é porque assim, esse lance de relacionamento, eu atendo casais, mas atendo casais baseado na minha experiência pessoal e com estudos também. É claro que eu me dedico e me aplico a trabalho com casais. Agora, é interessantíssimo perceber que as pessoas, às vezes, se envolvem num relacionamento que elas realmente... a questão não é o relacionamento, é que elas não estão prontas, preparadas. Porque relacionamento, eu digo para os casais que eu atendo, e digo para todo mundo, saiu uma frase que eu sei que Deus que me inspirou, é uma frase minha, que Deus me inspirou, que relacionamento é para os fortes. Mas é verdade. É para os fortes. Porque não é cheguei chegando, Brasil. Não, cheguei Brasil, não. É algo que você precisa realmente se implicar, se responsabilizar na criação do nós. O eu tem que estar muito fortalecido, o você tem que estar muito fortalecido para que haja esse nós congruente. Sim.
né? Com significado, com identidade e destino. Sim. Agora, é interessante perceber que muitas vezes... Eu me lembro de quando eu, garota, a minha mãe até dizia assim, minha filha, você é muito exigente. Ela falava assim para mim, você é muito exigente. Bom, não é ruim, é bom, mas vai com calma, Márcia. Aí teve lá pelas tantas, ela disse assim, minha filha, acho que você não vai casar não, né? Porque assim, a pessoa chegava e eu olhava e eu disse, gente... Não dá, Sabe? Teve uma vez que um tentou conhecer minha mãe, eu quero ser bombeiro, pedreiro, marceneiro, isso, aquilo. Eu falei, gente, querida. Eu fiquei olhando a cara dele assim. A minha mãe, Jesus. Coitado. Sabe, eu fiquei olhando assim, eu falei, não, eu era garota, mas isso, olha, isso me tirava completamente a minha admiração pela pessoa. E assim, sério, e quando eu conheci o Dan, e não foi amor à primeira vez, não foi nada disso. Eu olhei e eu falei, interessante. Sou interessante. Vamos analisar. Vamos analisar. Aí chegou lá em casa, a primeira coisa que fez foi ele pegou a cadeira errada, que o pino da cadeira soltou e ficou na mão dele. Ele... Oh, meu Deus. Aí minha mãe olhou, não, é assim mesmo, a coisa acontece. E ele sentou e a minha mãe olhou e ficou. Eu falei, já sei que ela gostou dele. Mas porque a primeira coisa que eu queria saber era se tinha uma coisa muito importante para mim, se tinha na rede familiar de origem, uma rede familiar que realmente fizesse sentido. Sim. Né? E assim, eu acho que nós precisamos entender que determinadas situações, sonhos, não podem virar pesadelos quando a gente entra numa rota de estar fazendo as coisas atabalhoado. Eu estou usando muito esse termo hoje, né? Mas assim, confuso, atropelado, sabe? Sem essa coisa, peraí, eu tenho identidade, para onde eu quero ir? Eu sei, porque aí vem do autoconhecimento. Eu sei quem eu sou. Se eu sei quem eu sou, eu sei responder a pergunta que eu preciso, que eu quero. Exatamente. Porque quem não sabe quem é, não sabe responder a pergunta o que eu preciso e o que eu quero. O outro chega e diz, você precisa disso. Aí eu, é. Verdade, ainda confirma, é verdade. Falando nesse de relacionamento e de saber o que quer, eu também muito nova, ainda sou muito nova, então um dia desse. Só quer ser. Eu tinha um namoradinho, e aí só que eu tinha um tipo de pessoa que eu queria, um estilo. E eu não gostava de ninguém que dirigisse rápido. Eu falava, gente, eu quero uma pessoa que dirija devagar. Enfim, e aí um dia desse ele falou, uma certa vez, ele falou, a gente ia comprar uma casa, estava tudo certo, não sei o que, uma casa. E aí chegou, ele falou, Becente, faz o seguinte, então, passa aqui em casa, a gente passa na sua, pega o documento. Ele falou, Becente, nossa, tá muito grudenta, tá muito chata. Eu estava com o portão aqui abrindo, só fiz assim, ó. Oi, tudo bem? Mas você não tá falei medicado, uma palavra. não falou fechei assim aqui, para ó. ele? Não vou mais comprar casa. Eu não, ele sem entender nada, não sei o quê. Foi porque eu te chamei de chata? Não. Foi sim, Foi mesmo. Isso mesmo, querido. Como que você já é difícil? Ainda nem compramos a casa e você já me me chamando chamou de chata. Você é muito chata. Não, é isso que não dá. Como é que você está Começo, vendo os sinais Tu ali? já Vai por pensou? impulso numa coisa dessa? Denuncia. Não, quando eu não sei quem eu sou, eu pego qualquer migalha. É isso Verdade, mesmo. Verdade. Autocontrole, autoconhecimento, maturidade. Eu pego, não tem tu, vai tu mesmo. Não, senhora. Não. Para levar a vida comigo. Por exemplo, uma das coisas que jamais em tempo algum agressão, grito, voz alta. Olha, o Dan, a voz dele, ele nunca falou alto. Nunca falou alto. Alto. Nem a palavra alto. E nem a palavra alto. Sério, porque isso não existe entre nós. O Dan nunca... vamos fazer juntos 40 anos. Ele nunca chegou comigo e falou assim, hoje você está meio velha, meio gorda. Não existe. Nunca, jamais, nem assim, entendeu?
Não, nunca. Mas esse teu cabelo não. Tá horrível. Nunca, né? nunca Jamais. eu ouvi isso da boca dele. Nunca. Tem gente que fala todos os dias para o outro. E aceita ainda, que é pior. É agressão, É. é violência, é um vocabulário ofensivo. Nossa. Isso, como você vai Não. viver assim? Não tem Não, condição, gente. não tem condição. É preciso entender que esse impulso de essa agonia de não quero ficar sozinho, então qualquer É um um desespero, né, Exato. Márcia? A juventude, eu trato muito isso com as meninas. E assim, eu digo, olha, vocês precisam tratar isso entre vocês, que não precisa desse desespero que o relacionamento vai vir. Né? Claro, você tem que estar fazendo o que é mais importante para a sua vida, servir o Senhor em primeiro lugar, buscar a sua As outras qualificação, coisas serão profissão, acrescentadas. tudo vai ser acrescentado. Ó, falando em love, eu vou chamar o meu, tá? Chame, Nosso querida. deputado estadual, meu marido. Fala, Dan. Beijo no coração, a minha querida e amada esposa Márcia, minha bandeira, dia 19, está chegando aí, é o dia da bandeira do Brasil, mas também é o dia de minha bandeira, né? Minha amada esposa, produtora, mulher virtuosa, mulher que Deus colocou em minha vida para poder me abençoar, abençoar a nossa família e fazer com que nós sejamos mais que vencedores. Dizer que é muito importante fazer uma reflexão, né? Uma reflexão em relação ao domínio próprio. Existe algo que está respaldado na palavra de Deus, que é essa capacidade de nós podermos exercitar o domínio próprio, o controle, o autocontrole. De que maneira nós somos controlados? Somos controlados pelos impulsos ou somos controlados pela disciplina? Eu, particularmente, tenho em minha formação esse direcionamento, né, de poder estar sempre focado na disciplina para que possa, nos momentos em que determinadas situações se apresentam diante de nós, seja menos impulsivo e mais disciplinado. Olha, Seu é o dom, seguinte. seu dom. Não, a pessoa é disciplinada, tem muita organização, mas não é uma pessoa neurótica. Porque esse é o problema, né? Da pessoa ficar neurótica por disciplina ou então completamente descuidada. Vai para um extremo. Qualquer Sim. polaridade É negativo, preocupante, é. né? é negativa, André. Não vai funcionar. Vai fazer você ir para um extremo e todo extremo fala de uma falta, né? Todo extremo fala de uma falta. Ou se está ali no extremo da disciplina, tem alguma coisa que está faltando aqui de vida mais leve, mais arejada. Se tem alguma coisa aqui muito solta, muito no improviso, o tempo todo na urgência, tem alguma coisa aqui falando que falta estrutura, que falta o conhecimento da seara, qual é a minha seara. Agora, eu gostei muito, André, desse momento que você coloca aqui sobre disciplina é renunciar ao prazer momentâneo em nome de uma conquista duradoura. Eu gostei muito disso. Porque, assim, muitas vezes a gente, Stephanie tem ali a Laura e a Alice. Eu gosto de pegar isso, Stephanie, porque Eu tem amo. muitas mães que estão vivendo isso também. Então, assim, poder conduzi-las, poder conduzir as crianças a um caminho que elas precisam andar, vai pedir disciplina. Com certeza. Vai pedir que a gente tenha a clareza de quem somos para dizer assim, ei, esse é o caminho, anda por ele. Isso é maturidade. Isso é maturidade. E é uma disciplina, tem a diária, tem a de horas e tem minuto a minuto. E no caso delas tem que ser minuto, porque já esqueceu o Claro. acordado. Então, a maternidade em si, ela tem que ter não, ela precisa ser esse equilíbrio entre o impulso, porque muito é do impulso, mas o impulso disciplinado, não consigo definir de outra maneira. Sim, essa coisa de ser flexível, mas ter uma flexibilidade Olha, organizada. Ontem, um estruturada. exemplo. Ontem, a Letícia está se preparando para o vestibular, né? E tiveram uma aula externa da escola. E estava previsto ela voltar para a escola às 5 da tarde.
E aí ela mandou uma mensagem em vídeo, ela gravou o vídeo, olha, mãe, estou aqui, estou bem, estou aqui com meus amigos, manda um alô para minha mãe aí. Aí mostrou todo mundo está aqui, ó, mãe, mostrou no celular tudo, tá todo mundo aqui, tá todo mundo alimentado, mas eu vou dizer que a gente só vai chegar de noite na escola. Tá, minha filha, tudo bem. Então, você imagina quantos anos foi para que esse relatório viesse dessa né, minha forma, irmã? que me trouxesse a Não paz é? e a garantia de que ela estava bem. Perfeito. Né? Então, os 3 anos de idade é só o começo, irmã, até chegar nos 18. É isso um que caminho. é isso que vai produzir uma conquista duradoura. Verdade. Porque a Letícia vai passar essa mesma conduta para os filhos. Com Não é? certeza. Vai passar essa mesma conduta, porque nossos filhos têm uma experiência, têm uma influência muito grande da conduta em que eles foram educados, estruturados. Com certeza, com certeza. Isso é uma absoluta. coisa que- E foi o imprevisto que surgiu do horário, É. mas foi resolvido. A criança, mais tarde, aquela vida pode até tomar um rumo que o pai e a mãe podem ficar, meu Deus, não foi isso que não foi isso que eu semeei, não foi, mas é aquela situação, aquela decisão, ela pode ter sido tomada para ir para uma outra, aquele filho para um outro caminho, mas a Bíblia garante que jamais ele vai esquecer É isso É mesmo. É verdade. verdade, com certeza. do que é certo. É Sim, verdade. sim. Eu creio Jamais. nisso. Com certeza. Vai ficar ali, ó, absoluta. pulsando aquilo ali, ó. verdade. Você pode estar escolhendo isso aqui, mas eu tenho água. Você pode estar escolhendo a poça, a água turvada, mas eu tenho água fresca para você, eu tenho água viva para você. Verdade. Amém. Verdade. Eu creio. Eu também acredito Eu nisso. também creio. Agora, gente, nós estamos indo para o finalzinho dessa nossa jornada aqui de diálogo e eu quero muito agradecer, antes de você chamar, Stephanie, Soluções Jovens, quero muito agradecer. Assim, inclusive, a gente já está encerrando o ano, né? Nossa, gente. Menina. Gente, é isso. Olha, 12 de novembro. Já está já tá no quase Jingle Bells, Fernanda Sim. Fernandes. O povo esse ano está mais chegando. antecipado. Menina, desde o não vou comecinho, falar. Desde o Já comecinho fez de a novembro. já montou a É isso. A árvore. Mas olha, é gratidão a Deus. Eu sei que a gente está indo aí, tem muitos programas que vão ainda acontecer de gratidão a Deus, mas é a nossa gratidão a Deus. Vocês, mais uma vez, sei que a gente não chegou num dos últimos programas, mas vocês são bênção e cada momento dedicado aqui, o trabalho de vocês ao Senhor não vai ser em vão. Eu quero pedir para o nosso Cheguei Brasil, para mostrar ali nossa equipe maravilhosa, sim. nossos focados na missão, nosso querido Renan, que está lá, Josué, Débora, nossa equipe maravilhosa, e o nosso Cheguei Brasil também aqui, né? Que em algum momento Djalma, você tá bem na foto, não sei como é que é lá. Eu acho que essa câmera vai pegar o Cheguei Brasil. Ah lá, olha, super bem enquadrado, iluminado. Chegando esse Brasil brasileiro. Muito bem. Olha, Stephanie, você tem um convite a fazer, né? Tem um chamamento. Tá. Débora, Natanael, dá o recadinho de vocês. E para você que acabou de assistir o Soluções Mulher, quero fazer um convite especial para assistir o programa Soluções Jovem, amanhã às 17 horas. na TV e rádio Boas Novas e também através das redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Foco na missão. Dois Tá focados vendo na isso? missão Todo aí, né, mundo Márcia? focadíssimo. Então, Fernanda Fernandes, ninguém falou dos Animal print looks, Eu só Sim. estou esperando. Está esperando o programa, quase terminou, está esperando. Você que está assistindo, muito bem. Se você não pôde assistir, dá uma olhadinha. Olha lá no YouTube. Né, Fernanda? Então, descreva seu look. look. Não, aquele básico, né? De sempre. Preto. Não é básico, é básico, entendeu? Animal print. Plint não. Gente, é uma Plint não. Essa Fernanda é uma coisa... Um repertório Fernanda maravilhoso. Fernandes, É, tem uma problemática existencial. As questões existenciais. Olha, gente, a gente com muito bom humor termina assim mais um Soluções Mulher.
E eu quero agradecer pela sua companhia. Beijo no coração, fica com Jesus. Paz.